Meus amados, a paz do Senhor, que bom poder estar novamente aqui com vocês. Eu gostaria nesse momento de refletir sobre um texto de Êxodo, capítulo 3 e o versículo 15, um texto bastante conhecido. É o momento onde Deus se encontra com Moisés. É o momento em que há o chamado definitivo na vida de Moisés, onde ele passa a compreender e entender tudo à sua volta. É comum todos nós um dia nos sentirmos perseguidos. Eu, pelo menos, enquanto vivi em Manaus, eu me senti perseguido durante muitos anos, sem entender o porquê daquela perseguição. Você sente algo estranho no ambiente. Você sente algo estranho em meio às pessoas, os lugares, os acontecimentos à sua volta. É quando você percebe que o cosmos parece que está indo contra você, porque a direção que você está tomando não é exatamente aquela decisão a mais certa a ser tomada. Assim acontecia na vida de Moisés. Assim aconteceu na vida desse herói, desse homem que já começa no seu ministério não fazendo bem, mas começa matando um homem e enterrando o seu corpo na areia. Então, havia uma perseguição na vida de Moisés. Quando nós não entendemos o porquê da nossa vida, o qual motivo pelo qual nós fomos chamados, nós passamos a dar murro em ponta de faca. Assim viveu Moisés durante muitos anos tentando compreender o que estava acontecendo com a sua vida, o que estava acontecendo à sua volta. Quando Deus se encontra com Moisés, lá no Êxodo 3,15, Deus aparece com uma mensagem diferente, uma mensagem estranha, e ele se apresenta dizendo: olha, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Esse será o meu nome eternamente, em todas as gerações. Por que não somente Deus de Abraão? Por que não somente Deus de Isaque ou Deus de Jacó? Quando nós olhamos a história, quando nós vemos os personagens, esses patriarcas lá atrás, nós percebemos que Abraão é aquele que começa tudo. Abraão é conhecido como o pai da fé monoteísta, aquele que cria num Deus que era invisível, porém real, naquele que abandonou toda a idolatria lá de Ur dos Caldeus, juntamente com sua família, seu pai Terá, para seguir uma voz, para seguir um instinto, para seguir uma palavra que vinha ao seu encontro, uma palavra dentro da sua mente, dos seus ouvidos, da sua cabeça talvez, mas uma voz que o guiou até que ele se encontrasse de fato, de verdade, com o Criador de todas as coisas. A partir daí, Deus e Abraão fazem uma aliança e eles passam a ser amigos. Um ser metafísico e um ser material. Um ser físico e um ser espiritual. Alguém que tem aparência, que tem forma, e alguém que é simplesmente invisível. Isso é uma das coisas mais estranhas e loucas e surpreendentes que o homem pode viver nessa vida. É sair dessa camada, dessa superfície, daquilo que é material, daquilo que é visível, que é palpável, e encontrar valoração, encontrar valores e encontrar vida no ser espiritual, naquilo que é metafísica, naquilo que tanto os teólogos, os filósofos se debruçam para discernir, para compreender. Isso é algo surpreendente. Isso quebra essa nossa simplicidade, essa camada, essa superfície de todos os dias que nós vivenciamos. Isso quebra a rotina do dia a dia. Isso é fabuloso, isso é maravilhoso. Isso aconteceu na vida de Abraão, que até então só conhecia deuses a partir daquilo que ele conseguia tocar, de imagens. E nós encontramos na vida do velho patriarca Abraão uma história de superação, de muita luta, de conflitos psicológicos e emocionais, uma luta entre a sobrevivência, entre o que ele pensava: será que a minha mente está me pregando uma peça? Ou será que de fato existe um Deus maior do que tudo aquilo que eu já conheci nessa vida? O velho Abraão não tinha uma Bíblia para se basear. O velho Abraão não possuía um guia, um manual de instruções dizendo: olha, Deus é assim, é dessa forma. Para você adorá-lo, você precisa fazer isso e mais isso. Não. Abraão estava agora dando início ao grande projeto de todos os tempos. O projeto do chamamento de Deus para toda a raça humana. E é claro, todo grande projeto ele começa pequenino. E esse começo pequenino se deu na vida do grande patriarca Abraão. Este homem que, através da sua fé, a Bíblia diz que quando ele passa a crer em Deus, isso lhe foi imputado, foi colocado na conta de Abraão como uma pessoa justa. Ou seja, toda pessoa que crê em Deus entra na família da fé de Abraão, faz parte desta família divinal, e isso começa com Abraão, o pai da fé monoteísta, que é universalmente conhecido em todo o mundo. Quando Abraão e Deus fazem esta amizade, Deus faz aliança, Deus faz promessas para Abraão, dizendo: da tua semente eu abençoarei todas as famílias da terra. E assim sucedeu, mesmo sendo já idoso, mesmo sendo avançado em dias, juntamente com a sua esposa Sarai. A Bíblia diz que Abraão, através da sua amizade com Deus, faz com que a semente deste velho, que já estava amortecido, já não tinha mais aquele vigor de um jovem para semear, para produzir, para lançar uma semente viva no ventre de uma mulher, agora já está avançado em idade, não consegue mais fazê-lo, mas por causa da amizade entre ele e esse ser metafísico. A Bíblia diz que da semente deste homem nasceu Isaque. E aqui entra o segundo personagem chamado Isaque, Deus de Abraão, Deus de Isaque. É através da semente deste velho Abraão que passa
passadas futuras gerações, chega a famosa semente, a principal de todas elas, o seu próprio Cristo. Aquele que haveria de nascer segundo o tempo determinado, aquele que viria sobre a terra para salvar os homens dos seus pecados. Aquele que foi profetizado pelos profetas é o chamado o grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora se materializa sobre a terra por causa da semente de um velho já amortecido, de alguém que não tinha mais vigor. Mas eu quero dizer para você, a amizade com este ser metafísico, a amizade com este ser invisível mais real, faz com que nesta vida nós alcancemos coisas, façamos coisas que não está no nosso poder de fazê-lo, mas através da aliança do ser material com o ser espiritual, a mente, a psique, a mentalidade, a intelectualidade, o vigor, a força para executar, a porta que se abre mesmo onde não há porta, coisas sobrenaturais, coisas poderosas, ou seja, milagres. Aquilo que não se explica pode ser possível. Tudo a partir da minha fé, tudo a partir da crença. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Fé é algo que nem todos têm. Fé é algo que tem que ser desenvolvido. E a fé começa quando você ouve a mensagem bíblica. A fé começa a surgir, a brotar dentro do coração do homem, do incrédulo, a partir do momento em que o ser metafísico começa a se manifestar na consciência, na mente, no coração desse ser físico, que somos eu e você, que estamos sujeitos ao tempo, ao espaço, que estamos aqui deteriorando para que um dia também nós possamos ser seres metafísicos. Um dia nós sairemos dessa casca física, deste ser que, segundo a Bíblia, foi feito do pó e da cinza, do barro, através de Adão, e um dia nós também seremos seres espirituais e metafísicos. Portanto, aqui nesse momento, já agora, nós podemos ter esse encontro maciço entre o ser material e o ser espiritual. Isso através do Evangelho. Isso não depende de religião, de placa denominacional. Isso depende de uma fé. É claro que uma vez que você alcança a fé, você não consegue ficar parado. Você quer conhecer pessoas que conheceram, você quer ler homens e mulheres que compreenderam, que passaram, que chegaram na frente, que discerniram este ser metafísico. E você vai atrás dos livros, das literaturas cristãs, dos livros cristãos que falam sobre este ser metafísico, ao qual um dia Abraão conheceu. E hoje Abraão também é um ser histórico e faz parte dos livros de religião, que estão espalhados aí. Maravilhosos livros, grandes e poderosos autores e autoras que escreveram sobre este poderoso fenômeno chamado manifestação de Deus na vida do homem. Isto é uma manifestação sobrenatural, algo surreal, que só pode experimentar quem dá um voto de confiança, o voto Minerva, de crer, de passar a compreender. O desafio e o convite está feito a você, que está me assistindo agora. Se você é cético, se você é incrédulo, você, é claro, nós não podemos abrir mão, nós não podemos deixar de falar sobre aqueles que, em nome da religião, acabam fazendo coisas completamente incoerentes. Nada a ver com o Deus das Escrituras. Nada a ver com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há exceções. Perdoe-nos por essas exceções que existem e são diversos. Idiotas, ignorantes existem em todos os lugares, inclusive dentro da igreja. Perdoe pelos tais. Muitos são hoje desigrejados, muitos são hoje desviados, muitos são hoje céticos, ateus, muitos odeiam hoje a própria personalidade de Deus por causa de seres ignorantes, líderes, cristãos, homens e mulheres que acabaram dificultando o processo de raciocínio, de compreensão da pessoa bendita de Deus. Perdoe os tais. Continue sua trajetória. Esta força metafísica, esta personalidade incompreensível e incomparável, que toma de conta da mente e do coração de pessoas e que se manifesta de uma forma íntima, amorosa. O convite está feito a você. Portanto, conheça-o, busque-o enquanto você o pode achar. Busque, ultrapasse esta camada, ultrapasse este verniz, essa casca de ressentimento, de mágoa, daqueles que machucaram você, daquelas pessoas que não tiveram chamada de Deus, mas que de uma forma ou de outra alcançaram uma boa cadeira, uma boa reputação como ministros do Evangelho, mesmo não sendo. Infelizmente, a religião não é perfeita. Perfeito é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, seja sábio, seja inteligente. Quando nós olhamos para Isaac, nós vemos um personagem um pouco mais passivo, um pouco mais compreensivo do que o seu velho pai Abraão. Alguém que teve algumas disputas quando este cavava poços para buscar água para si e sua família, e os filisteus vinham e entulhavam seus poços. Esta passagem é tremenda e nós tiramos dela algumas conclusões interessantes. E uma delas é a insistência em acreditar, em confiar em Deus e continuar batendo, e continuar pedindo, continuar batendo na porta. A Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. Uma hora a porta vai se abrir. O importante, o interessante é continuar batendo, é continuar insistente, insistindo, até que o alcance, até que o milagre venha sobre a nossa vida. Só que a Bíblia não para aí. Quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E estranhamente também, Deus é o Deus de Jacó. É estranho, é louco. E eu entendo quando Paulo, discutindo com
povo da Grécia, os coríntios, ele vai dizer: a loucura de Deus é mais sábia do que todos os sábios que vocês conhecem. Não dá para compreender. Já viu aquela música Ninguém Explica a Deus? É uma certa verdade, porque Deus só pode ser explicado até onde ele se permite ser explicado. Essa é a manifestação de Deus. Esse Deus que é absoluto, que é soberano, que é tremendo, que é metafísico, que é espiritual. Este Deus que se manifesta, que é tão grande, maior do que tudo que cabe no coração de um ser simples e humilde. Esse é o Deus das Escrituras. Esse é o Deus bíblico. E ele também é o Deus de Jacó. A questão é que Jacó é visto, é tido, e não venhamos nós querer ser advogados de defesa de Jacó. Jacó era sim alguém que não tinha reputação boa, um enganador. Essa é a verdade sobre Jacó. Alguém que puxou para sua mãe. Era um traíra, na nossa linguagem brasileira, era alguém traíra como sua mãe. Era alguém traíra como Labão, seu tio. Era alguém que tinha uma personalidade duvidosa. Alguém que não merecia crédito. Alguém que jamais se assentaria em uma cadeira de diaconato em nossas igrejas. Alguém que não seria chamado para ministrar nos nossos cultos. Era Jacó. Alguém que tinha uma reputação totalmente deplorável. Esse era Jacó. Alguém manhoso, ardiloso. Era uma pessoa manhosa. Uma pessoa que agia de maneira maquiavélica para conseguir alcançar os seus objetivos, seus ideais. E é interessante que Deus se apresenta para Moisés e ele não fala nem Deus de Israel, porque o nome de Jacó foi mudado para Israel, mas ele fala Deus de Jacó. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas por que Deus usa esses três nomes e diz: esse será meu nome eternamente? Porque Deus sabe, meu querido, minha querida, que dentro de todos nós existe um velho Abraão, existe um Isaac, mas também existe um Jacó. Todos nós temos um Jacó em nossas vidas. Todos nós um dia trapaceamos, todos nós um dia traímos, todos nós um dia falamos algo que não deveríamos ter falado, fizemos coisas que não deveríamos ter feito. E esse Deus se manifesta dizendo que ele é Deus desse. Sim, ele não é Deus daqueles que estão lá em cima no apogeu. Ele não é somente Deus daqueles que são mais passivos, obedientes, a ponto de permitir que o seu próprio pai diga: meu filho, eu vou lhe sacrificar, porque Deus pediu. Isaac vai dizer: tá bom, meu pai, se eu sou o sacrifício, que assim seja. Amém. Não, Deus também é Deus dos Jacós da vida. É por isso que eu e você um dia fomos chamados. E uma das coisas que muito atrapalha os Jacós da vida são os dedos dos acusadores, são os juízes, são aqueles que acreditam piamente que foram constituídos como juízes de causas espirituais na terra. Essas pessoas atrapalham a minha e a sua chamada, porque eles tentam enxergar pelo lado externo. Eles só conseguem enxergar pelo lado externo. O homem espiritual, ele não enxerga a aparência. O homem espiritual, ele enxerga o coração. E o coração é algo que somente Deus conhece e é algo que somente Deus revela para os seus. Portanto, muito cuidado com quem você julga hoje. Pode ser que esse Jacó de hoje seja o próprio Israel de amanhã. Alguém que vai fazer uma grande diferença, inclusive na sua vida. Cuidado, viu? Ore por ele, ore por ela. Não julgue as coisas antes do tempo, diz o Evangelho. Não julgue nada, porque esses nossos olhos nos enganam. Porque a aparência externa, ela não é a realidade. A aparência externa é só uma plástica, é só o exterior. O interior é o coração que Deus pesa na balança. Então, muito cuidado. Então, você, Jacó, que está me assistindo, não importa o que falaram para você, não importa do que te chamaram, Deus te chamou pelo teu nome. Ainda que você esteja fugindo de uma briga, de uma luta com o anjo, mas é nesse lugar, é em Peniel, que Deus quer se encontrar com você, para mudar o teu nome, para mudar a tua história. Porque Deus conta com você nesta geração. Deus não quer saber somente de Abraão e Isaac. Deus não quer só saber daqueles que se dizem a elite, daqueles que são os santos, os perfeitos. Deus veio para todos, mesmo para aqueles que são os enganadores, mesmo para aqueles que as pessoas dizem: pau que nasce torto, morre torto. Jacó era aquela personalidade que nem a própria família acreditava mais. Mas Deus acredita, e quando Deus escolhe, Deus persegue. E Deus chama para o confronto, e Deus chamou para o confronto, assim como Deus chama para o confronto agora, nesse momento. Jacó termina os seus dias rico, muito rico, e também rico financeiramente, aquisição terrena, e também rico espiritual. Agora não mais Jacó, mas Israel, um príncipe de Deus. Ele teve uma luta com Deus e ele foi abençoado. Assim também Deus quer fazer comigo e com você. Portanto, Jacó, levante a cabeça, bata a poeira, levante-se, ponte de pé e falarei contigo, diz o Senhor. Levante-se, mexa-se. Não aceite que os dedos dos acusadores, daquelas pessoas que guardam ressentimento, daquelas pessoas que são magoados e não têm coragem de tomar atitudes, de fazerem certas coisas que você, com a sua coragem, com a sua falta de sabedoria, com a sua loucura, fez. Errou, sim. Nós erramos. E o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse é o Deus que mostra que é nesses erros e acertos que nós vamos aprendendo a ter maturidade. Não abandone, não esqueça o seu passado, porque há muita aprendizagem oculta, escondida, por baixo dos escombros do passado. A questão é que importa que eu e você venhamos vasculhar por baixo desses escombros, das pedras que as pessoas lançam contra nós, das palavras duras que machucam e ferem a alma e o coração. Por baixo desses escombros se esconde a sabedoria, o conhecimento. Não se envergonhe de quem você foi.
Você pode ter sido Jacó, mas o Deus do hoje, do já, do agora, é o Deus que te proporciona e que te dá uma nova oportunidade para você ser Israel. Levante-se. O Brasil conta com você. O mundo conta com você. Há algo que Deus colocou dentro de você que Ele não quer dar para mais ninguém. Ele quer dar para você. A oportunidade é dada a você agora, neste exato momento. Portanto, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Quem escolhe é Ele. Quem quiser achar ruim, vai falar com quem escolheu. Quem não entender, quem não gostar, que Deus escolhe as coisas fracas, as que não são, vai falar com quem escolheu. O teu papel não é dar ouvidos, meu querido. O teu papel não é dar ouvidos, minha querida. Você está sendo enganado nesse jogo psicológico. Você foi enganado nesse jogo de ressentimento, nesse jogo de mágoa. Quem anda na pista do ressentimento, anda para trás. Ressentimento é a junção de duas palavras, ré e sentimento. É um ressentimento que dá a ré. É um sentimento que anda para trás. O teu chamado é para você ir para frente. Não olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas para Cristo, autor e consumador da sua fé. Ô Jacó, abre os teus olhos. Você está sentado aí choramingando, lambendo as suas feridas, porque você parou de olhar para o Cristo e começou a afundar no lamaçal do ressentimento, da amargura. Mas hoje, nesse momento, Deus manda te dizer: levante-se, Jacó, lute com o anjo, ainda não amanheceu o dia. Você está aleijado, você está manquejando, levante-se, ainda tem luta. Levante-se, vai para a luta, vai para a guerra. Diga: eu não vou largar o anjo enquanto eu não receber a minha vitória. Jacó, Deus conta com você. Lembre-se, eternamente, para sempre, por toda a eternidade, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e, graças a Ele, também o Deus de Jacó. Um grande abraço para você. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.